Certo, a gente está no Daf Dalet Amud Aleph, a gente viu ontem uma sugya um pouquinho complexa e confusa, porque ela trata de questões de pureza e impureza, de Yad, aquilo que serve para segurar alguma coisa que recebe Tumá, ele consequentemente também recebe Tumá, por ser secundário àquela coisa que recebe Tumá. A gente viu como funciona a mudança de status para ele deixar de ser Iad e deixar de receber Tumá. A gente viu uma opinião que dizia o seguinte: a opinião tratava do seguinte caso: o que acontece com alguém que colheu trigo com a intenção de comer, usar esse trigo para fazer farinha e pão? Consequentemente, já que essa era a intenção dele, o trigo, que é a comida, recebe Tumá, e também aquilo que serve para segurar ele e também a parte da espiga do trigo, onde eu uso para segurar o trigo, também recebe tumar por ter o din de yad, mão, certo? Isso daqui é secundário ao trigo. Se eu mudei de ideia, decidi que eu não quero comer esse trigo, eu quero agora fazer dele schar, o que acontece? O que que acontece nessa situação? Então, eu tenho uma opinião que diz que na hora que eu mudei de ideia, só o meu pensamento já muda o status do Yad. O que era Yad e recebia Trumá por causa do trigo, agora não recebe Trumá, deixou de ser comida, se tornou Schar. Porém, tem uma opinião que diz que não, só mudar o pensamento não é suficiente. Só mudar o pensamento não tira disso o nome de Yad. Quando ele perde o nome de Yad, quando eu amassei. Foi a última coisa que a gente viu, que tem uma opinião que diz, quando eu levei esse trigo para o meu celeiro e comecei a amassar o trigo, porque eu quero usar ele de schach agora e não como trigo, na hora que eu amasso o yad, eu fiz um ato e esse ato transforma ele de yad, que recebia tumá, em schach, que não recebe tumá. Porém, tem uma opinião que mesmo assim recebe Tumá. E agora pergunta a Gemara, Yahi maitamayu deacheirim, se está se tratando que eu amassei a mão do trigo, quer dizer, a mão do trigo, o Yad do trigo que recebia Tumá, e agora que eu fiz um ato de mudança, ele se tornou Tzchar e parou de receber Tumá, como pode ser que tem uma opinião que apareceu lá atrás, que mesmo assim ele continua recebendo Tumá? Que opinião é essa? Fagmará, de amor que Rabiossi. Essa opinião segue a opinião de Rabiossi, Detnan Rabiossi metame. Rabiossi diz que mesmo o Shebessassan, mesmo que eu amassei, eu fiz algum ato, continua recebendo Tumá, certo? Rabiossi aparece aqui em cima, ele foi trazido entre parênteses, mas ele aparece aqui. Kolhe adota o Halim Shebessassan, agora em Teorot. Uma opinião disse que todo tipo de iad que serve para segurar uma comida, ou halim, na hora que a priori recebe tumá, na hora que eu bissaste o que eu fiz shebesassan, que eu amassei ele, ele se tornou taor, ele deixou de ser iad porque ele não serve, ele foi amassado, ele já não serve mais para segurar a comida, tá taor. Verabeus metamei, Rabeus fala que não, Rabeus fala que ele continua sendo tamei. Certo, desculpa, eu tive que fazer uma pausa. Vamos voltar aqui. Então, respondeu a Agmará. Quem é o motivo? Quem é a Harim? A Harim segue o opinião de Rabiossi. Rabiossi que falou aqui em cima, ver Rabiossi metame. E Rabiossi disse que o que é Yad, que recebe tumá por causa da comida, mesmo que eu amassei Shebesassan Bagoren, ainda assim ele recebe tumá. Então a opinião de Acherim, que quando eu peguei o trigo que era com intenção de comer, amassei ele para usar de ishach, mesmo assim continua recebendo tumá, ele segue a opinião de Rabiossi, que mesmo que eu fiz um ato, ele não perde o din de Yad, ele continua recebendo Tumá. Pergunta a Gemara, ai, mas será que realmente é assim? Bishlemata, tamadeira Rabiossi, Hazed aqui Rabi Shimon ben Lakish. Rabiossi falou que Yadota Ohalim, que apareceu aqui na Mishnah, esse secundário à comida, que mesmo que eu amassei, ele continua recebendo Tumá, ele falou isso por um motivo. De acordo com Rabiossi, obviamente, se eu tenho algo que recebe Tumá e eu fiz uma mudança nele, ele deixa de receber tumá. Nesse caso, ele continua recebendo tumá, mesmo que eu fiz uma mudança e amassei. Por quê? Por causa do que falou Rabi Shimon Lakish, Dama Shimon Lakish, Oilu reuyot leobchan beatar. O trigo, mesmo que eu amassei ele, certo? Mesmo que eu amassei o yad no celeiro, ele ainda tem alguma utilidade. Porque quando eu quiser pegar aqueles tridentes para aquelas facas, aqueles garfos enormes de fazenda para virar o trigo, para pegar sol, para não secar, para não ficar úmido, etc. Quando eu quiser pegar aquilo para virar o trigo, o fato do iad estar lá ainda, o fato desses pedacinhos em volta do trigo estarem lá, eles permitem, eles me ajudam com que eu consiga virar.
o trigo. Se eu tivesse só trigo, só realmente os grãos de trigo lá, eu não ia conseguir virar eles. Mas agora que tem a espiga também, tem tudo em volta, na hora que eu viro tudo. Então, mesmo amassado, fala, se ele ainda tem alguma utilidade. Ele não tem a utilidade original, que era para transportar o trigo de um lugar para o outro, mas ele tem algum tipo de utilidade, por isso ele recebe tumá. Elaha, mas aqui que eu queria usar esse trigo para comer, mudei de ideia, decidi transformar ele em shar, lemai hazei. Agora essa parte do iad não tem utilidade nenhuma. Se eu preciso dela para poder virar o trigo, então tem utilidade, ela continua recebendo o tumá. Mas agora, no momento em que isso virou shar, eu não preciso do iad no trigo. Não preciso virar o trigo, não tem utilidade nenhuma. Rabi, você vai concordar aqui nesse caso, deixa de receber tumá. Responde a Gemara, Hazei lechisatar leminkat leu begilaio. Fala a Gemara, não, ainda assim tem alguma utilidade, e a utilidade é que depois que eu solto o feixe, e eu uso isso de schar, sabe? A gente falou que eu não posso usar o schar não posso usar um negócio fechado, amarrado de schar, depois que eu libero ele para usar de schar, ainda eu uso ele para movimentar um pouquinho lá em cima. Se não me engano, só conferir aqui no Rashi, mas se eu quiser arrumar ele nos har, alguma coisa assim, eu ainda uso essa parte do yad para movimentar o trigo de um lugar para o outro. Então a gente vê que mesmo amassado, o trigo ainda tem alguma utilidade, por isso fala aqui a opinião de Acherim, que mesmo que eu mudei de comida para shar e eu amassei, ainda assim a parte do yad continua recebendo tumá igual antes, porque ela ainda tem utilidade na hora de movimentar o trigo. Gufa. Gufa significa que é algo que foi trazido antes, que foi trazido como parte do contexto, parte da discussão. A gente vai lidar com isso por si só. E Rashi explica aqui que a gente não tem Gemara em Seder Tearot. A gente tem 6 Darim, certo? Shisha Sidrei Mishnah. Shas de Gemara, a gente chama Shas. Shas é Shin Samer. Shisha Sdarim. São 6 partes. Tem a parte de Israim, que fala todas as mitzvot de mitzvot atruyot baretz, trumot, maasrot, etc. Tem a parte de Moed, que é o que a gente está estudando agora, que tem as macertot de Shabbat, de Megillah, Sukkah, que são ligadas aos Moadim. Assim, são 6 darim. O último ceder é ceder de tearot. Tearot é purezas e impurezas. E aquele ceder não tem Gemara, tem só Mishnayot. Então, o Rashi traz aqui que sempre que aparece uma oportunidade de explicar uma Mishnah, a Gemara tenta fazer isso, porque não tem uma Gemara organizada explicando todas as Mishnayot. Então, sempre que surgir uma Mishnah de tearot, vamos já explicar ela. Aproveitar. Então, Gufa, agora a Gemara vai trazer essa Mishnah. Kol yadot achalim shebesassam egon teorot rabbeosim etameh. Yadot achalim, certo? Yad da ochel, que recebe tomar como a comida em si. Se eu amassei isso no Goren, ele deixou de ser yad, não serve mais para movimentar, se tornou taor. Perdeu o din de yad, ele não recebe mais impureza, verabeosim etameh. Mas Bessassan, o que significa Bessassan amassar? Rabi Yochanan amar Bessassan mamash. Rabi Yochanan fala que realmente é amassar. Realmente eu estraguei o negócio. Rabi Lazar Omer e Tirogdan. Rabi Lazar fala, não, só se eu soltei o feixe de trigo, já é chamado de Bessassan e já perde a impureza. Fala Gamara, bicho, mas Rabi Lazar amar Bessassan e Tirogdan. Não é dúvida, também, Rabi Yossi. Fala Gamara, olha, para Rabi Lazar que falou, o que é Bessassan? Bessassan é soltar o trigo, soltar o feixe de trigo. Eu entendo porque Rabi Yossi também, o Yad continua lá inteiro. Eu consigo usar ele para movimentar o trigo. Então ele continua recebendo tumá de acordo com o Rabi Yossi. Ele era Rabi Yochanan, amar Bessassan, mamai, shamai, metamei Rabi Yossi. Mas de acordo com o Rabi Yochanan, que Bessassan é amassar mesmo, porque ele continua recebendo tumá de acordo com o Rabi Yossi. Amar Rabi Shimon ben Lakish, explica Rabi Shimon ben Lakish, que é o que a gente vê em cima. Oil verão e leofchan beatar. Já que ele ainda serve para virar o trigo, se eu quiser virar o trigo para o sol ou algo do tipo, essa parte do Yad ainda tem alguma utilidade, mesmo que não é utilidade original, ela serve para alguma coisa. Por isso, de acordo com o Rabi Yossi, ele está também. Amar Ablazar, fala Ablazar. Lama nimshelat filatam shetzadikim keatar. Agora, outro assunto, Bichlal, já que a gente trouxe o atar é esses tridentes, esses garfos gigantes de fazenda. Porque a tefilá dos tzadikim foi chamada de atar, lomar lecha ma atar ze meapechet atvá bagoren makom makom, after adam shel tzadikim meapechet ato shel kadosh baruch hu midat achzariut u lemidat rachmanut. A tefilá dos tzadikim é chamada de atar também, por quê? Atiru betfilá, certo? A gente usa essa linguagem, por quê?
porque igual esse garfo de fazenda, ele serve para virar a plantação de um lado para o outro, assim também a tefilá dos tzadikim, ela muda Kadosh Baruch Hu de achzariut, de crueldade, para rahmanut, para piedade. Ela inverte as midot de Kadosh Baruch Hu para que ele haja com o povo dele, não com crueldade, sim com rahmanut, com piedade. יופי, próxima Mishnah. Fala, Mishnah. Mesachechin benessarim. Deveria Rabiuda. Rabiuda fala, eu posso usar de ishar estacas de madeira. Mesmo que é muito parecido com o que eu tenho em casa, certo? As casas eram, antigamente, o teto das casas era feito de pedacinhos de madeira, de estacas. Rabiuda fala, eu posso usar nessarim de ishar, certo? Tábuas de madeira. Verameir, ou seja, Rabi Meir proíbe, a gente vai ver na Gemara quando eles discutiram e o motivo. Natan alea neser sheorachav arbat tvachim, Xerá o bilvat shelo ishan tachtav. Se eu coloquei um nesser, uma tábua, um schach, eu coloquei no meu schach uma tábua de 4 tfachim, bem larga, a suká continua sendo xerá, a gente vai ver na Gemara exatamente onde eu coloquei, qual o tamanho da suká, etc., mas eu não posso dormir embaixo. Ou seja, aparece da Mishnah que a gente segue aqui a opinião, o fim da Mishnah segue a opinião que é proibido usar tábuas de schach, mas isso não invalida a suká. A suká continua sendo xerá, só que eu não posso dormir embaixo dessa tábua. Certo? Agora a gente vai entender os motivos e os lugares onde eles discutiram. É um pouquinho, temos aqui duas opiniões para explicar duas opiniões, certo? A gente tem algo um pouco com muitas ramificações, mas vamos lá. Amarav, fala Gemara. Amarav, Rav explicou, a gente tem então uma machloket Rabi Uda e Rabi Meir, se eu posso usar tábuas de schach ou não. Amarav, fala Rav, machloket benesarim sheesh behem marba. A discussão entre Rabi Uda e Rabi Meir, se eu posso usar tábuas de schach ou não, é só tábuas que têm mais que 4 tfachim. Sheesh behem marba tfachim. Que elas têm pelo menos 4 tfachim, que elas são largas, que geralmente é usado na casa. De Rabi Meir idleg zeratikra, Rabi Uda idleg zeratikra. Porque Rabi Meir diz, olha, se eu fizer o meu schach de tábuas de 4 tfachim, que é praticamente igual ao que eu tenho em casa, então a pessoa vai pensar, qual a diferença sentar no sucá ou sentar em casa? Vou passar sucot em casa, não tem diferença. O schach é muito parecido com o meu teto. Então fala Rabi Meir, se as tábuas têm 4 tfachim para cima, não posso usar porque é parecido com a casa. E Rabi Meir fala, não tem Gzerat Ikra. Gzerat Ikra é uma Gzerá por causa da tikra, por causa do teto. Rabi Uda fala, olha, eu sei que aquilo é açúcar, eu sei que o teto da minha açúcar, o schach da minha açúcar é parecido com o teto da minha casa, mas tem casa e tem açúcar. Não vou me confundir. Rabi Uda fala que não tem problema. Aval benessarim shem behem arba, mas tábuas de madeira que tem menos que 4 tfachim, que já não é igual ao que se usa em casa, deveria tirar, todo mundo concorda que é mutar. Ou seja, falará, a discussão entre Rabi Uda e Rabi Meir, se eu posso usar tábuas como sarro ou não, que Rabi Uda permite, Rabi Meir proíbe, é só quando tem 4 tefachim para cima. Rabi Meir fala, olha, é igual a casa, então tem que dizer atikra é proibido, e Rabi Uda fala, não é igual a casa, eu sei que isso é sucá, isso é casa, não tem problema. Mas se for menos que 4 tefachim, todo mundo libera. Essa é a explicação de Rav. O Shmuel Amar, Shmuel tem outra explicação para Mishnah, Beshen baem arba machloket. Shmuel fala que a discussão é quando não tem 4 tefachim. Avalesh baem arba divrei kol psula. Fala Shmuel o seguinte, olha, se tem 4 tefachim, tanto o Rabi Uda quanto o Rabi Meir concordam que é proibido usar essas tábuas de schach, porque elas têm 4 tefachim, é igual a casa, tem zeratikra. A discussão é com menos que 4 tefachim, que Rabi Uda permite e Rabi Meir osser. Agora, pergunta a Gemara, em baem arba, filho pachom neshlosha? Fala, Gemara, espera aí. Se eu tiver uma tábua que não tem 4 tefachim, digamos que ela tem menos que 3, ela tem um tefach, não posso usar isso de schach, de acordo com o Rameir, a canim be'amani, são só gravetos. Se você fala que menos que 4 tefachim tem machloket, e Rameir proíbe usar menos que 4 tefachim, isso quer dizer que mesmo uma coisa de um tefach, de 2 dedos, se eu usar um graveto, o Rameir proíbe, isso daqui, como eu vou fazer açúcar? Amarapá, pachi que amar, fala, não. O que Shmuel quer dizer é o seguinte, Yesh baem arba divrei kol psula. Se tem 4 tfachim, certo? Que é uma tábua muito parecida com o que se usa em casa, é proibido por Zerat Ikra. Todo mundo concorda. Pachot meshlosha, se é menos do que 3 tfachim, elas são pequenas, tem menos do que 3 tfachim, divrei kol ksherá. Todo mundo concorda que essa sucata ksherá. Quando eles discutiram,
Tua maitama, canim be'almanino, porque são só gravetos, é o schach normal, é o schach comum. Que pligue mishlosha adarba. A discussão é entre 3 e 4 tvachim. Se a minha tábua tem entre 3 e 4 tvachim. Marsavar que van de leite no shirmakom, lo gazrina. Marsavar que van de nafkele miturad lavud, gazrina. A discussão entre eles é a seguinte. Quando a minha tábua tem entre 3 e 4 tvachim, fala Rabiuda, olha, já que não chegou em 4 tvachim, já que não tem 4 tefachim, é uma medida considerada válida pela Halachá, considerada significativa pela Halachá. Tudo que tem menos que 4 tefachim pela Halachá é como se não tivesse valor. Então a Bíblia fala o seguinte, olha, se não chegou em 4 tefachim, pode usar isso de Shach, não tem problema. E Rabi Meir fala, não, se passou de 3 tefachim é o que a gente chamou de lavud, certo? A gente viu essa lá atrás. Tem uma alahá chamada lavud, que sempre que eu tenho algo, um buraco de menos que 3 fahim, ele é considerado virtualmente fechado pelos lados que estão do lado, certo? Lavud significa que até 3 fahim eu posso fazer aquilo virtualmente fechado. Então, fala Rav, olha, se a tábua passou de 3 fahim, ela já tem um significado, já é um valor reconhecido pela Halachá. Então, se passou de 3 fahim, se torna proibido. Ou seja, de acordo com Shmuel, menos que 3 fahim, tá tranquilo, é graveto, pode usar. Mais que 4 é Gzerat Ikra, igual a casa é proibido. Entre 3 e 4, Machloket. Então, só acertando aqui, de acordo com, apareceu na Mishnah, que Rabi Uda permite usar tábuas, Rabi Meir Oser. Quando eles discutiram, então Rav falou o seguinte, a discussão é de 4 para cima. Menos que 4, todo mundo libera. De 4 para cima tem discussão, que para Rabi Meir tem Zrat Ikra, para Rabi Uda não tem problema. Para Rabi Uda, pior, você pode colocar uma tábua de 10 tfahim que está liberado. Assim entendeu, Rav? E Shmuel falou que não, a Machlok tem entre 3 e 4, mas de 4 para cima todo mundo proíbe. Agora a Gemara vai começar a fazer perguntas para entender as duas opiniões. Tenan, vamos ver o que está escrito na Mishnah. Na Mishnah está escrito o seguinte: Natan Está escrito na Mishnah o seguinte: se eu coloquei um Nesser, uma tábua, que tem 4 tefachim, a sucata ksherá, mas eu não posso dormir embaixo. Bishlema Shmuel. De acordo com Shmuel de Amar Beshem Baem Arba Machloket, Avalesh Baem Arba Divrei Kol Psulá. Eu entendo de acordo com Shmuel que falou que a discussão é quando tem entre 3 e 4. Mas se tiver de 4 para cima, todo mundo concorda que é proibido, não posso usar isso de Shach, Mishumach Eloishantertav. Por isso, eu não posso dormir embaixo dessa parte, embaixo dessa tábua. Então, está escrito Natan Nezer Sherachavar Batfachim. Se eu coloquei uma tábua de 4 tefachim, a sucá está kasherá, porque ela tem o resto da sucá que está kasher, mas não posso dormir embaixo, de acordo com todo mundo, tanto Rabiuda contra Meir, porque se tem 4 tefachim, tanto Rabiuda contra Meir, invalidam essa parte. Ela lerav da mar beshesh bem marba machloket tava em barba, deveria kol kasherá, mas de acordo com o Rav, que a machloket é quando tem 4. Menos que 4, todo mundo fala que está kasher. De 4 para cima, Rabi Meir invalida e Rabi Uda machshir. Rabi Meir invalida por causa de Gzerat Ikra, que é parecido com a casa. E Rabi Uda fala, não tem problema. Le Rabi Uda, mas Loishan Tachtav. De acordo com Rabi Uda, se eu coloquei uma tábua de 4 tefachim, por que eu não posso dormir embaixo? De acordo com o Shmuel, eu entendo, ninguém permite acima de 4. Mas de acordo com o Rav, que para Rabi Uda acima de 4 não tem problema nenhum, por que eu não posso dormir embaixo dessa tábua? Responde a Gemara simples. A seifa da Mishnah, o finzinho da Mishnah que disse que se eu tenho uma tábua de 4 tefachim, não posso dormir embaixo, essa é a opinião de Rabi Meir. Para Rabi Uda realmente não vai ter problema nenhum. Então não temos pergunta para Rav. Rav vai dizer que o finzinho da Mishnah é só de acordo com Rabi Meir, não de acordo com Rabi Uda. Tashma, outra braita. Shnei zdinim mitzarfim. Aparece na braita o seguinte: se eu tenho 2 lençóis que estão em cima da minha cabeça, certo? Embaixo dos rach ou em cima dos rach, eles se juntam para invalidar. Mitzarfim, eles se juntam para invalidar a sukkah, se cada um por si só não tem largura suficiente para invalidar, eles se juntam para invalidar. Shnei nesarim em mitzarfim, mas 2 nesarim, 2 tábuas de madeiras que são ksherim por si só, não se juntam. Então, se eu tenho 2 lençóis que são inválidos para açúcar,
mas eles não têm a largura suficiente para invalidar a sukkah, eles mitzarfim, eles se juntam para invalidar a sukkah de forma geral. Mas se eu tenho duas tábuas de madeira, que cada uma é tirar por si só, se eu colocar várias tábuas uma do lado da outra, mesmo que elas chegam numa largura muito grande, elas não invalidam a minha sukkah. Rameir Omer, Af Nessarim Kisdinim. E Rameir fala que não, que Nessarim, tábuas de madeira, são exatamente igual aos Dinim, igual lençóis, que se juntam para invalidar. Então, se um não tem tamanho suficiente para invalidar, os dois podem se juntar para chegar no tamanho que invalida a sukkah. Certo? Então a gente tem essa discussão se dois Nessarim, duas tábuas, se juntam ou não se juntam para invalidar açúcar. Fala, Gmaná. Bishlema Shmuel, de acordo com Shmuel de Amar Beshin Baem Arba Machloket Avalesh Baem Arba Divrei Kol Psula, de acordo com Shmuel, que a discussão é quando eu tenho mais que quatro tefachim. A discussão é quando eu tenho entre 3 e 4. Entre 3 e 4 discutiram na Meir e Rabiuda. Acima de 4, todo mundo concorda que açúcar, que essa tábua invalida açúcar, mas mitzarfim learba. Eu entendo, Shmuel, a discussão entre Rabiuda e Rabi Meir aqui nessa braita que foi trazida em cima, é o que acontece se eu tenho duas tábuas de 2,5 tefachim. De acordo com Rabiuda, duas tábuas de 2,5 tefachim não somam uma de 5. Elas são duas de 2,5. E Rabi Meir fala, não, se eu colocar uma do lado do outro, elas viram uma de 5. Então, se todo mundo, de acordo com o Shmuel, que todo mundo concorda que acima de 4 está inválido, é um shach pasul, eu entendo a discussão. Duas de 2,5, de acordo com o Rabi Yoda, não se juntam, de acordo com o Rabi Meir, se juntam. Mas de acordo com o Rav, que uma tábua que tem menos que 4 tefachim está kasher para todo mundo. Se ela tem 4 tvachim, para Rabi Meir ela é inválida por si só, e para Rabi Uda é ksherá, não importa o tamanho, eridame. Como está tratando nesse caso que Rabi Meir vem e diz que duas tábuas se juntam para invalidar? E deit bewarba, lama leoleit. Se ela já tem 4 tvachim, se é uma tábua, se são dois nessarim, duas tábuas que já tem 4 tvachim, então uma não precisa da outra para invalidar a sukkah, já está passul. E deleit bewarba, se não tem 4, ou seja, se tem 2,5, se tem 3, amai, vekanim bealmaninu, não deveriam se juntar para invalidar. Se está se tratando que elas, de acordo com o Rav, que de 4 para baixo é tudo kasher, não tem problema nenhum. De 4 para cima é tudo inválido, é tudo proibido. Então, como vai ter tzirufa aqui? Como elas se juntam? Se elas têm mais que 4, já é inválido por si só. Se tem menos que 4, é tudo kasher. Não deveriam se juntar. Então, por que de acordo com o Rabi Meir se juntam? Responde Agmará, Leulam deit be'arba. Agmará está se tratando que elas têm 4 tvachim. Está se tratando que as tábuas aqui são tábuas com 4 tvachim para cima, de acordo com o Rav. Para Rabi Uda não tem problema nenhum, a sucata ksherá, de acordo com a explicação de Rav, para Rabi Uda mesmo com 4 tvachim para cima, está tudo em ordem. O Maimit Serfim, o que Rabi Meir vem e diz que duas tábuas se juntam, a priori se ela já tem 4, ela já é inválida por si só, ela não precisa se juntar com outra. O que é mitzarfim? Mitzarfim l'arba mot minatzad. Mitzarfim significa o seguinte: se eu tenho um shach pasul, um shach inválido, no meio da sukkah, eu tenho uma sukkah enorme, tá? Eu tenho uma sukkah lá de 30 metros de largura. Se eu tenho 4 tfachim de shach inválido no meio, isso corta a minha sukkah. Então, se eu tenho uma sukkah de 20 metros, e lá no meio tem algo que é shach pasul, um negócio de metal, por exemplo, de 4 tfachim, isso daqui corta a minha sukkah em 2. Então, se eu tiver uma sucá tirada dos dois lados, com 3 paredes e tamanho, tá ótimo. Mas essa parte onde tem o sarpasul tá inválido. Isso é no meio. Do lado da sucá, a gente tem aquele dente chamado de dofenakuma, que é a parede que entorta e chega no shar kasher. Do lado da sucá, não é 4 tfachim que invalida, são 4 amot. 4 amot são, uma amá são 6 tfachim. Certo? Então não é 4 tfachim igual no meio, dos lados só está inválido se eu tiver 4 amot, que são 24 tfachim. Então vem Rameir e disse que se eu tiver nessarim tábuas de 4 tfachim, que invalidariam por si só no meio da sukkah,
quando elas estão do lado da sucá. Se eu tiver várias dessas tábuas, se eu tiver 6 dessas tábuas que vão chegar em 24 tvachim, elas invalidam a minha sucá. Ou seja, a parede do outro lado dessas tábuas vai ser desconsiderada como parede da sucá. E aí eu vou ter que ver se eu tenho outras 3 ou não. O Kiramer diz que os Nessarim se juntam, eles se juntam para chegar na medida de 4 amot para anular a parede que está daquele lado. Mas no meio da açúcar, não precisa se juntar. Uma tábua de 4 tefahim já invalida. Lishnachrina tem outra linguagem para a compreensão dessa discussão. Bishlema Shmuel, de acordo com Shmuel de Amar, Beshen Baem Barba Machloket, Avalesh Baem Arba Divrei Kol Psula, de acordo com Shmuel, que disse que quando não tem 4 tvachim, entre 3 e 4 tvachim, tem machloket. Mas de 4 para cima, Rabi Uda e Rabi Meir concordam que o sach é pasul, mas mitzarfim, mitzarfim lebam et natzad. Eu entendo a linguagem de mitzarfim, de Rabi Uda e Rabi Meir. A pergunta é, se eu tenho tábuas de 3 tvachim, por exemplo, se elas se juntam para 4 tefahim ou não. Para Rabi Uda não se juntam, porque já que elas têm 3 tefahim, elas são ksherot, então elas não se juntam para invalidar. E para Rabi Meir, elas sim se juntam para invalidar 4 a modulado. Ela lerá, mas de acordo com Rav, Rabi Meir, mas de acordo com Rav, que tanto Rabi Uda quanto Rabi Meir concordam que o que tem menos 4 tefahim está kasher. A discussão é acima de 4. Então está se tratando que as tábuas têm 4 tvachim. Eu entendo que Rabi Meir falou aqui em cima, Rabi Meir Omer, Nessarim Kesdinim. Nessarim, tábuas de 4 tvachim, são iguais sdinim, iguais lençóis, iguais panos, que eles se juntam para chegar em 4 amot e invalidar o lado da sucá. Mas Rabi Uda, que falou Shnei Nessarim Ben Mitzarfim, Rabi Uda falou que 2 Nessarim não se juntam. Para Rabi Uda, Nessarim de 3 Fahim, por exemplo, são ksherim. É kasher, é totalmente kasher. Não tem juntar ou não juntar. Essa linguagem está estranha. É isso que pergunta a Gemara. Ela... Rabi Uda damar afilo yesh baem arba ksherá mayen mitzarfim. Para Rabi Uda, de acordo com o Rav, mesmo que tenha 4, 5, 6 tvachim, a tábua é ksherá, porque ele falou que 2 nessarim não se juntam. Para Rabi Uda não tem junta ou não junta. Para Rabi Uda é kasher. Responde a Gemara, kanim be'alma ninhu. Fala, se a priori são pedacinhos de madeira, não tem que juntar ou não juntar. A linguagem não se junta. Quando vem Rabi Uda e fala, olha, 2 nessarim de 5 tvachim não se juntam para invalidar a sucá, por que ele falou não se juntam? Pela Bíblia é óbvio que não juntam, não precisa nem falar isso. É como qualquer pedaço de madeira, gravetos, óbvio que gravetos não se juntam. Não precisa falar. Então, de acordo com o Rabi que quando tem 4 tefahim é kasher, quando tem 5 tefahim é kasher, 6 tefahim é kasher, essa linguagem em mitzarfim, ela não está clara. Responde a Gemara, e desde que a Marameir mitzarfim, a Marabilda é mitzarfim. Fala, não, já que Rabi Meir vai usar a linguagem de mitzarfim para falar que tábuas de mais que 4 tefahim se juntam para invalidar a sucá do lado, para chegar na medida de 4 amot, que são 24 tefahim, então Rabilda usou a linguagem de mitzarfim. Mas a verdade é que Rabilda não deveria ter usado essa linguagem, porque para ele é tudo schar kasher, ele usou essa linguagem por causa da opinião de Rabi Meir. Bom, a Gemara vai trazer agora Braitot, que apoia um Rav, Braitot, que apoia um Shmuel. A gente continua em breve, Zat Hashem. Shkoyach.